Você buscou Deus e não o encontrou? Você se decepcionou com Deus porque você procurou a paz que Ele lhe prometeu e você não encontrou? Você se decepcionou, se frustrou porque você buscou Deus. Você buscou o amor incondicional, o amor verdadeiro dele e não o encontrou? Você está decepcionado com Deus? Sabe? Talvez você seja igual aquelas mulheres que foram naquele domingo pela manhã buscar Jesus naquele túmulo. Você estava procurando em lugar errado. Vamos ver por quê? Mas antes, dá um like, faça um comentário e compartilhe. Inscreva-se, ajude o canal. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Essa foi a pergunta do anjo para aquelas mulheres que foram ali naquelas primeiras horas da manhã daquele domingo, o primeiro domingo após a crucificação. Aquelas mulheres foram ali ao túmulo procurar o Salvador, procurar aquele que poderia lhe dar a vida eterna, aquele que lhe daria a vitória sobre todas as lutas, o amor incondicional, o amor verdadeiro. Mas aquelas mulheres, assim como Maria Madalena que estava com elas, estavam procurando no lugar errado. Jesus não está mais em um túmulo vazio. Jesus não está mais em uma cruz. Ele vive, ele está entre nós. Mas é interessante notar que Maria Madalena estava tão focada naquele lugar errado onde Jesus não estava, e a decepção dela. Eu acredito que a frustração dela, a dor do seu coração de não encontrar o seu amado Senhor ali, naquele lugar, não a deixou ver no primeiro momento quando Jesus se apresentou a ela. Quando Jesus lhe falou, ela não reconheceu a voz do seu mestre, porque ela ainda estava olhando para o lugar errado. Assim também como nós, muitas vezes, buscamos Jesus numa religiosidade, buscamos Jesus em um lugar errado, buscamos a paz em filosofias, em conceitos humanos que não podem nos dar, em uma pessoa que não pode nos dar. E não buscamos em Jesus. Quando buscamos o que Jesus, só Ele pode nos dar. Quando buscamos em lugares errados, nós nos frustramos. Quando nos buscamos em pessoas erradas, nós nos frustramos. E às vezes a frustração é tão grande que não enxergamos que Jesus está ali do nosso lado, falando conosco. Mas nós estamos focados em olhar para o lugar errado, em olhar na direção errada, em pessoas erradas. Mas quando Maria finalmente tirou os olhos daquele lugar, tirou os olhos daquele túmulo vazio, ela pôde então enxergar que o Mestre, que o Salvador, que Jesus estava assim ali ao seu lado, que Jesus ressuscitou, que ele vive e ali ele estava falando com ela. Ela pôde então reconhecer a voz do seu Salvador, do seu Senhor, daquele que pode, sim, lhe dar vitória sobre todas as lutas, daquele que venceu o seu maior e último inimigo, a morte. Que todos aqueles líderes, que todos aqueles que prometeram um dia fazer algo benéfico para a humanidade estão mortos, não ressuscitaram, os seus corpos estão, os seus restos mortais estão em um túmulo, mas o de Jesus não. Pare de olhar na direção errada, pare de procurar Jesus em lugares errados, em filosofias, em conceitos humanos, na religiosidade, em uma cruz. Ele não está mais lá.
E assim, quando Maria percebeu como ela se alegrou, como vibrou o coração de Maria ao saber que o seu Salvador estava entre nós, que o seu Salvador cumpriu o que ele prometeu: eis que eu estarei convosco para sempre, que morrerei por vós, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Então Maria saiu ali contando para todos, contando para os demais: olha, o mestre cumpriu o que ele prometeu, as promessas dele foram cumpridas, todas foram cumpridas. Ele morreu, realmente ele ressuscitou e realmente está entre nós e realmente ficará conosco até a consumação dos tempos. Pare de olhar na direção errada. Olhe para Jesus. Para Jesus que lhe dá a paz que você necessita em seus relacionamentos. Pare de esperar do outro o que só Jesus pode te dar. Pare de esperar a cura da sua alma em uma pessoa, em um conceito, em uma filosofia, em uma religiosidade, pois só Jesus pode te dar. Ele vive, ouça a voz dele, leia a palavra, a escritura, que é o testamento dele. Ele fala ali com você. A Bíblia é o testemunho dele, ela testifica dele, ela é o guia. Ela nos orienta, ela nos diz todo o plano que ele tem para conosco, que ele idealizou, que ele realizou, que ele concretizou. Pare de olhar para o lugar errado. Olhe para Jesus. Ei, ele vive, ele está entre nós. E ele nos fala todos os dias. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele é amor. E o seu amor por nós é incondicional. O que ele promete, ele cumpre. Ele venceu a morte, porque em sua mão está o poder e controle de todas as coisas. Busque Jesus, onde ele realmente está. Está entre nós. Está em nós. Quando nós deixamos ele entrar, quando nós, cristãos, seguidores de Cristo, nós conseguimos reconhecer a voz dele. Ele está do nosso lado. Que Deus te abençoe e nunca esqueça disso. Ele ressuscitou. Pare de olhar para o lugar errado. Olhe para Jesus ao teu lado.